Olá, galerinha do terceiro ano! Vamos iniciar mais um estudo de geografia no livro Buriti Mais Geografia. Na aula anterior, nós estudamos a paisagem e os seus elementos. Nós vimos os conceitos na página 10. Hoje nós iremos passar para o capítulo 2. As paisagens são transformadas. Estamos estudando em geografia as paisagens, lembram? Paisagem é tudo aquilo que a minha vista alcança, ou melhor, é tudo aquilo que nós podemos enxergar ou sentir. As paisagens podem ser classificadas em paisagem natural ou paisagem cultural. Paisagem natural é quando apresenta apenas elementos naturais, como a gente vê aí nessa imagem, nuvens, rio, vegetação. Paisagem cultural é a paisagem que apresenta elementos culturais, ou seja, construídos pelos seres humanos. Em nosso estudo de hoje, veremos que os elementos da natureza também alteram as paisagens. Isso pode ocorrer em pouco tempo ou ao longo dos anos. Os ventos, os vulcões, as águas das chuvas, dos rios e dos mares provocam mudanças nas paisagens. Vamos ver alguns exemplos. Nessa imagem, podemos observar que a ação do vento abriu essa cavidade na rocha. A ação da chuva provocou o deslizamento do solo do morro e alterou essa paisagem. As ondas do mar se chocam nas rochas à beira-mar e provocam um desgaste nelas, e assim elas formam os paredões. Os terremotos podem abrir fendas no solo e provocam grandes destruições e transformações. Vulcões, ao entrarem em erupção, podem provocar a saída do magma, que, atingindo a superfície, transformam a paisagem do lugar. Mas, como já sabemos, as paisagens não são transformadas apenas pela natureza. Muitas mudanças são realizadas pelos seres humanos, por meio do seu trabalho, e podem ser por diversas necessidades, para produzir alimentos, construir moradias, abrir novos caminhos por meio de ruas, estradas, extrair recursos da natureza, entre outros. Vamos então localizar aqui no livro de geografia, na página 16, os elementos que transformam a paisagem. Elas podem ser causadas pela natureza e também pelo ser humano. Você vai encontrar aqui, as transformações que ocorrem em uma paisagem são causadas pela própria natureza e pelas pessoas, pela ação do ser humano. Então, quem é que transforma a paisagem? A natureza e a ação do ser humano. Vamos ver aqui alguns exemplos na natureza que transforma a paisagem. Quais são esses exemplos? A ação do vento, a ação da água, as erupções vulcânicas e os terremotos, eles modificam as paisagem. Você encontra aqui, neste parágrafo aqui, o exemplo de ações da natureza que modificam as paisagens. Lembrando que o vento e a água levam milhares de anos para alterar uma paisagem. Você pode ver o exemplo aqui desta linda imagem, que é uma formação rochosa conhecida como Pedra Furada, que ela foi esculpida pela própria ação do vento e da água no litoral, no município de Jijoca, de Jericoacoara, no estado do Ceará. Então, aí é um exemplo da ação da natureza modificando a paisagem. Aqui na página 17, nós também temos exemplos de ações da natureza que transformam a paisagem. Quais são eles? Está aqui neste parágrafo. Leia comigo. As erupções vulcânicas e os terremotos, eles podem provocar aberturas ou fendas na superfície terrestre e podem gerar rebaixamento ou elevações dos terrenos.
Os tremores causados pelos terremotos também podem causar e podem destruir construções em pouco tempo, alterando rapidamente a paisagem. Diferente da imagem da página 16, que a ação do vento e a ação da água levou muito tempo para esculpir, para mudar a paisagem. Já as erupções vulcânicas e os terremotos e os tremores, eles alteram a paisagem, só que de uma forma rápida. Aí você tem o exemplo de uma cidade na Itália, que no primeiro exemplo está legal, está bonito, e no segundo exemplo houve um terremoto, e esse terremoto destruiu basicamente a cidade. O terremoto alterou a paisagem de forma rápida. Vamos então agora para as transformações causadas pelas pessoas. As pessoas, elas também transformam a paisagem. Acompanhe comigo a leitura aqui no primeiro parágrafo da página 18. Por meio do trabalho, as pessoas adaptam o lugar onde vivem ao seu modo de vida, isto é, às suas necessidades e aos seus interesses modificam as paisagens. Por exemplo, as pessoas retiram a vegetação existente, aplanam morros, canalizam ou alteram o curso de rios para construir barragens, estradas, lojas, fábricas, hospitais, ruas, cultivar alimentos, criar animais e muito mais. Mesmo com as mudanças que vão ocorrendo na paisagem, podemos perceber que alguns elementos permanecem. Alguns elementos eles vão permanecer. Pode ser um rio, uma mata ou uma construção, como igreja, fábrica, teatro, ponte ou viaduto. Às vezes, a função do elemento que permaneceu na paisagem muda. Por exemplo, a fábrica pode ser transformada em museu ou o teatro pode ser transformado em cinema.